Horas 10 minutos, hora de Brasília. Vamos falar então das dificuldades agora e consequências para o agro diante da deficiência da armazenagem e logística no país. E sobre esse assunto, eu converso agora então com Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola e também ex-presidente da Conab. Bem-vindo! Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que acompanham a AgroMais. Vamos lá então, temos uma situação que não é de agora, né? É um problema recorrente, esse problema antigo, né, em relação à logística e armazenagem do país, não é? É verdade, Simone. Infelizmente, há mais de 10 anos, estamos constatando que essa defasagem entre a capacidade de armazenar o que o país produz incomoda muito, porque, segundo cálculos do IMEA, da CNA, essa deficiência está aumentando o custo de transportes do agro no Brasil na ordem de 20%. Veja só como perdemos recursos, perdemos dinheiro com essa deficiência. E vem de longe. A nossa capacidade de aumentar a produção, o investimento em produtividade, expansão, enfim, da produção agro brasileira não é acompanhada por um complemento absolutamente essencial, que é abrigar essa produção. Veja bem, Simone, a FAO recomenda que os países devam ter 120% de capacidade de armazenagem em relação ao volume produzido. Os Estados Unidos têm em torno de 150%, uma vez e meia. O Brasil está com algo próximo de 60%. E especialmente a região central e norte do Brasil é a mais vulnerável, a mais prejudicada. E num quadro como esse, em que há deficiência na armazenagem, inclusive a armazenagem a nível de fazenda, se o sistema de transporte fosse mais ágil e portuário, o problema seria até um pouco menor. Então, neste mês, estamos assistindo um problema antigo, que é acúmulo da produção nessa região que eu falei, e a pressa em levar para o porto. Isso ocasiona congestionamento nas estradas, congestionamento no porto, perda de produto, porque tudo feito às pressas. Uma parte da produção nessa região que eu mencionei, o armazém é a carroceria do caminhão. Não pode ser assim. Nós temos que reverter esse quadro, e isso está difícil. E atualmente, com taxas de juros muito altas, o Programa de Apoio à Armazenagem, PAC, não terá recursos suficientes para atender toda a demanda e terá taxas de juros mais altas. Então, é um problema que, infelizmente, estamos lidando com ele e com dificuldade para seguir, porque, além de tudo, desculpem, além de tudo, vocês me desculpem. Pronto. Além de tudo, o sistema de transporte, a logística de transporte no Brasil, ela é deficiente. Nos Estados Unidos, além da hidrovia, tem a ferrovia. No Brasil, nós estamos com mais de 10 anos aguardando a conclusão de um processo para construção de uma ferrovia de 933 quilômetros, que vai resolver parte dos problemas que eu acabei de mencionar, exatamente no Mato Grosso, escoando a produção para o norte, para Miritituba. E essa ferrovia não sai do papel, basicamente por 3 motivos. Primeiro, um problema que vem antigo, é a concorrência com o sistema rodoviário, que contesta, abre contestações judiciais, né? Segundo, a dificuldade de contornar aqueles que estão principalmente dentro do governo, o Ministério do Meio Ambiente,
que cria dificuldades porque não quer a ferrovia atravessando essa região do país. E, embora os produtores, as lideranças já manifestaram, já inclusive alteraram o roteiro para não prejudicar as tribos que possam ser alcançadas de longe pela ferrovia, beneficiando no futuro essa população indígena. E, por último, o Superior Tribunal Federal está também lento, é uma burocracia que não é neutra e que não decide se, atualmente, o questionamento é se uma lei que trata de modificação de áreas indígenas estaria sendo prejudicada, seria constitucional ou não. Mais de uma década. Se esse tema estivesse na China, eu que estive várias vezes lá, vi como o governo chinês é ágil, certamente esse assunto seria resolvido em questão de meses. E nós estamos atrelados. Tudo isso forma um conjunto que só não inibe o crescimento do agro no Brasil, porque, felizmente, a nossa agricultura é muito competitiva, se modernizou e consegue conviver com custos mais altos de defensivos, de fertilizantes, de logística de transportes. Veja bem, Simone, abrindo um parênteses aqui, o custo de semente, fertilizantes, há alguns anos atrás, era da ordem de 12%, 13%, mas os defensivos subiam para uns 15%. Hoje, está beirando 30% do custo de implantação de uma lavoura de soja ou de milho. O custo de produção subiu. Felizmente, a resposta dos agricultores foi a competitividade, a produtividade também subiu. Hoje, orgulhosamente, brasileiros podemos dizer que a produtividade média da soja no Brasil, exceto algum outro estado aí, é maior. Então, Simone, como você estava falando, temos dificuldades, temos potencial, temos burocracia lenta que atrapalha no sistema de logística que poderia ser mais rápido e baixar custos de produção. Pois é, né, o Benedito, a logística de um lado, a armazenagem de outro, os juros aí, né, porque tudo isso tem que ter esse atrativo aí para o produtor. Ele construir o seu depósito, né, o seu silo lá dentro da sua propriedade. Agora, ontem eu estava conversando com a Abramilho, falando justamente nessa possibilidade, né, da China comprar mais o sorgo brasileiro. Hoje o Brasil ele produz 7 milhões de toneladas, segundo a Abramilho, tem essa expectativa de nos próximos 10 anos dobrar esse número aí e ele me disse justamente isso, ok, a gente pode, né, exportar o sorgo brasileiro, que é de interesse aí dos chineses, que consomem muito o sorgo, mas tem essa questão, né, os produtores vendo essa possibilidade podem, né, querem aumentar, devem aumentar essa área produzida do sorgo, mas vai esbarrar nessa questão aí da armazenagem, né, como o Brasil faz isso diante de uma safra sempre recorde, né? E com essa expectativa aí do sorgo, aumentar a produção de sorgo no Brasil. Simone, esse tema sorgo revela quão poderosa, competitiva é a agricultura brasileira. Esse é um produto que o Brasil tradicionalmente vem relegando a terceiro plano. Primeiro relegamos o milho, segunda safra, depois o sorgo. Mas, especialmente aqui no centro-oeste, para o norte, o regime pluviométrico não é exatamente adequado para a segunda safra de milho em uma parte dessa região. É verdade que houve progresso em matéria genética, o milho já está mais resistente, mas o sorgo ele é mais resistente do que o milho para a seca aqui do centro-oeste para o norte. Então, nós temos um potencial enorme de crescimento da produção, o custo de produção do sorgo é menor, nós somos muito competitivos e, nesse caso aí, Simone, talvez não,
quando sair, né, a ferrovia que os chineses estão estimulando bastante, de integração Atlântico-Pacífico, ela vai facilitar, ajudar bastante o escoamento da produção não só de sorgo, para a China. Então, o sorgo é uma promessa muito interessante. A Abramilho está de parabéns, porque ela é que liderou o processo de contato, de convencimento aos chineses de possibilidades de produção e de abastecimento para a China, um produto importante como é o sorgo. Isso com 140 unidades, né, cerealistas já cadastradas. Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola, também ex-presidente da Conab. Muito obrigada pela sua conversa hoje aqui com a gente, viu, Benedito? Uma boa tarde para ti e até semana que vem. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão enfrentando as dificuldades desse ano, taxa de juros mais alta, mas o agro é muito resiliente e nós vamos superar isso. A dificuldade é quanto tempo vai durar e quantos vão ficar pelo meio do caminho. Mas o Brasil vai superar isso. Tchau, tchau, Benedito. Até a próxima.